Eu saudo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui, mais uma vez estou nesta oportunidade que o Senhor me concede, louvado seja Deus, para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta oportunidade. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. Eu quero aqui agradecer aos irmãos, a todos que se inscreveram no meu canal, que assiste o canal, que compartilha. Eu quero muito agradecer a vocês. Que Deus o abençoe grandemente. E também quero pedir àqueles, que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, meu irmão, no meu canal. Ajude o canal. Ajude a pregar a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a todos. Hoje eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Gênesis. Mas antes vamos orar para que o Senhor venha abençoar. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso e maravilhoso, aqui estou, Pai amado, para pregar a tua palavra maravilhosa, poderosa. Que esta palavra, Senhor, venha alcançar os corações, as vidas. Que essa palavra, Senhor, venha, meu Deus amado, alcançar muitas e muitas vidas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo é o 19, e o versículo é o 24, que diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vamos falar de Sodoma, Duas cidades muito conhecidas, por todos nós. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. E sempre quando nós falamos em Sodoma e Gomorra, a gente nunca lembra que tinha mais cidade, mas tinha mais. Com Sodoma e Gomorra seriam 5 cidades, 5 cidades que foram destruídas pelo o fogo que desceu, que o Senhor fez descer do céu. Eram mais 3 cidades, então, com Sodoma e Gomorra seriam 5. Louvado seja Deus. Era um conjunto de 5 cidades e o nome de cada cidade era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Azoá. Zoá, lembra bem deste nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, o nosso Deus, ele desceu na terra. Ele desceu na terra. Porque tem vez que Deus desce na terra. Quando Deus quer tratar com a terra. Aleluia. Quando ele quer tratar com a terra, ele desce na terra. E o Senhor desceu na terra. Desceu o Senhor, uma teofania, Uma teofania. O Senhor em forma de um ser humano, em forma do ser humano. O Senhor desceu à terra junto com 2 anjos. Muitos falam que é a Trindade, que desceu à terra. Os historiadores. Mas possa ser também que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Então, apareceram 3 anjos, três seres celestiais diante de Abraão. Abraão estava sentado em uma tenda, na porta da sua tenda.
Ele estava sentado do lado de fora da tenda, na porta. E apareceu três seres celestiais. Só que Abraão não sabia que era. Abraão achou que eram uns viajantes, pessoas que viajam, que andam. E eles, né, naquela época, eles eram muito hospitaleiros. Quando passavam um viajante, eles ofereciam água para lavar os pés, comida, ofereciam a noite, ou até mais, para eles ficarem na sua casa. E Abraão recebeu aqueles anjos, aqueles três seres, e um próprio, a Bíblia diz que o Senhor visitou Abraão. A palavra do Senhor aqui, ó, em 18, Gênesis 18 diz: três anjos apareceram a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais. O próprio Senhor estava ali, encarnado. Deus glorioso, maravilhoso Deus. Ele desce na terra. E ele foi fazer uma visita para Abraão. Amigo dele, o amigo Abraão. Ele primeiro passou na tenda de Abraão, na casa de Abraão. E Abraão logo apressou-se para receber. Desculpa. Para receber aqueles três seres que estavam diante dele. E a Bíblia diz que estava um sol muito quente, muito forte. E Abraão apressou-se, começou a cuidar de fazer uma comida para eles. Só que antes Abraão perguntou a eles se eles queriam que Abraão pegasse água, lavasse seus pés, que para lavar seus pés, fizesse um alimento para eles, e eles ficassem um pouquinho ali debaixo daqueles carvalhais, daquela grande árvore onde Abraão sempre ficava por causa do sol. E eles aceitaram que Abraão fizesse isso. Eles aceitaram. E Abraão correu, foi lá e já fez tudo, e já trouxe, e já ofereceu a eles. E eles estavam sentados na árvore, embaixo da árvore, e começaram a comer. Um ser humano normal. Abraão até aí não estava, nem sabia que estava hospedando um anjo na sua casa, e o próprio Senhor, hein? O próprio Senhor, que desceu numa teofania, né? Numa teofania, o Senhor desceu como ser humano. E Abraão ficou em pé, olhando eles se alimentarem, e eles se alimentaram, e fez bastante comida para eles. E, de repente, um deles perguntou: onde está Sara? E Abraão disse: está na tenda. Aí um deles falou, o próprio Senhor falou: daqui a um ano eu vou voltar novamente aqui. E Sara, sua mulher, vai dar à luz a um filho. O Senhor estava renovando a promessa que já tinha feito a Abraão há um tempo atrás, que Abraão seria pai de uma grande nação, que Abraão seria o escolhido, né, para ser pai de uma grande nação. E bendita será todas as famílias em nome de Abraão. E a Sara estava na tenda, ela estava ouvindo a conversa deles, e a Sara riu. Porque a Sara já era velha, né? Velha. Já era uma senhora muito velha. E de idade, né? Já era avançada em idade. E não tinha mais condições de ter filho. Aí ela se riu. Aí o Senhor perguntou para Abraão: por que Sara está rindo? Sara estava dentro da tenda. Mas Deus, ele vê tudo, né? Ele vê tudo. E ali era o próprio Deus encarnado. Aí ele disse... Aí Sara ficou meio trêmula, né? Porque ela riu consigo mesmo, porque ela já era uma senhora avançada de idade, Abraão também, e como ela ia gerar mais filhos se até não tinha mais os costumes das mulheres, que é a menstruação. Aí Abraão ficou sem saber, né? Porque Abraão nem estava vendo Sara, como é que sabe que se Sara riu? Aí a Sara falou: não ri. Aí o anjo disse: não diga que você não riu, porque você riu. Haveria alguma coisa impossível a Deus? Olha aí. Aquela palavra, né? Do Deus Todo-Poderoso. Haveria alguma coisa impossível para Deus?
Por que diz que você já é avançada, não pode gerar um filho? Haveria alguma coisa que Deus não pudera fazer? Exatamente. Quero saber o que é que Deus não pode fazer. Aí eles se levantaram, né? Se levantaram ali daquela refeição e Abraão acompanhando eles, os três anjos. Abraão acompanhando eles com aquela hospitalidade, né? E chegaram até um lugar que dava para ver Sodoma e Gomorra. Eles chegaram até um certo lugar, os anjos e Abraão. E ali eles olharam para Sodoma. Aí o Deus Todo-Poderoso que estava ali entre eles, falando com os anjos, falou: ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Ocultaria eu alguma coisa de Abraão? Quer dizer, ele estava dizendo: eu vou destruir a cidade, nós viemos aqui para isso, para destruir a cidade, mas nós não vamos ocultar isso a Abraão. Nós vamos falar isso para Abraão. Nós vamos falar isso para ele. E o Senhor disse: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha aí, Deus não oculta nada do que ele vai fazer para os teus servos. Deus não esconde. Deus fala, Deus relata, Deus ele é fiel ao seu povo, ele é fiel aos seus servos, aos verdadeiros servos do Senhor, e ele relata o que vai acontecer. E aqui ele estava dizendo aos anjos: ocultarei eu alguma coisa a Abraão, sendo que ele vai ser pai de uma grande nação? Ele vai ser um homem que vai falar de mim, a sua família, aos seus descendentes. Aí ele chegou para Abraão e falou: porquanto, ele falou assim no 20: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o teu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. Olha, o Senhor disse: eu vou até lá. Ai, caramanai. Eu irei até lá e eu vou ver. Eu vou ver se conforme ela está praticando tudo aquilo que subiu até mim. Olha, o Senhor precisava ir lá ver? Não. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Mas o Senhor, ele é justo. Ele é justo. Ele não faz nada sem realmente ele verificar, ele vê. E o Senhor sabe de tudo. E ele falou essas coisas para Abraão, e Abraão logo lembrou-se de Ló, que estava morando lá na cidade. E Abraão, ele começou a interceder pelo seu sobrinho Ló. Abraão era como se fosse pai de Ló. Ló perdeu seus pais e Abraão que ficou com ele. E por causa de uma briga dos seus pastores, né, dos seus trabalhadores, eles se apartaram. Mas não era para Ló ter se apartado do Abraão. Abraão era benção. Ficar perto de Abraão era benção. Onde Abraão escolheu o deserto, e Abraão foi próspero naquele lugar. E Ló escolheu as campinas de Sodoma. E lá Ló chegou a ser próspero lá. Mas só que ele perdeu muita coisa naquele lugar. Então, não era para Ló ter se apartado. Era para Ló ter feito qualquer coisa com Abraão. Não, tio, vamos fazer diferente, não vamos se apartar. Mas infelizmente Ló se apartou e Ló foi para esse lugar aonde esse lugar não tinha nada que agradara a Deus. O povo de lá era um povo que praticava sexo de maneira absurda. Não tinha limites. Não tinha. Eles não queriam mais praticar sexo com mulheres. Agora estava fazendo com outros tipos de seres. Até com animais era o sexo. Eles faziam o sexo
Pedofilia, eles praticavam a pedofilia, eles praticavam o incesto e eles praticavam a zoofilia. Eles faziam tudo isso. Eles não tinham mais, não freavam mais essa vida deles. Eles não tinham freio. Eles faziam como eles queriam, praticavam como eles queriam, do jeito que eles queriam. E eles também não tinham hospitalidade com as pessoas. E essa cidade era uma cidade rica, rica, próspera. O profeta Ezequiel, ele fala isso. O profeta Ezequiel, ele diz isso. Ele fala aqui no seu capítulo, ó, no seu capítulo 16, 49, ele faz assim, ele fala assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão. Ela tinha fartura de pão e abundância de ociosidade. Ela não fazia nada. Ela não era era um povo que não se ocupava em nada. Não se ocupava em nada. E teve ela as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então eles tinham fartura, tinham pão bastante em abundância, eles tinham condições, mas eles eram mal para os pobres. Eles maltratavam, eles matavam. E aqueles que chegavam na cidade, eles praticavam sexo com essas pessoas a pulso. Eles faziam maldade. Eles eram mal. Então aquela iniquidade, aquele pecado subiu até os céus, subiu até as narinas de Deus. Quer dizer que o pecado, o Senhor, ele abominava o pecado de Sodoma. Ele abominava o que eles faziam. E chegou o próprio Senhor falando para Abraão, chegou o clamor subiu até mim. Até mim, quer dizer que o cheiro, o fedor, né? Porque fede, o pecado, ele cheira mal nas narinas do nosso Deus. E o Senhor não suporta o que eles estavam fazendo. Então Abraão, quando soube que o anjo falou, o próprio Senhor falou que ia destruir a cidade, Abraão começou a interceder, porque eu sabia que o seu sobrinho estava lá na cidade. O seu sobrinho que ele amava estava na cidade. Então Abraão começou a falar com Deus, começou a dizer: mas o Senhor vai destruir a cidade? Mas o Senhor vai destruir o justo com os ímpios? Mas o Senhor é o rei de toda a terra, o Senhor é o Senhor de toda a terra. Ele diz aqui, ó, se porventura, ele diz assim: então disse o Senhor, peraí, calma aí. Ele diz assim, ó, longe de ti que faz, é o 25, longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Quer dizer, Abraão estava intercedendo, usando, né, de muita sabedoria, intercedendo para quê? Para que o Senhor não mate todos de Sodoma, porque ali haveria um homem justo. Então ele estava ali, ele jogou um número de 50 justo. Ele jogou 50. Por acaso, se tiver 50, o Senhor vai destruir? Então o Senhor disse: não, eu não destruirei. Se ali tiver 50 justos, 50 justos. Aí o Abraão começa a interceder. Baixa para 45, aí baixa para 30, aí baixa para 20. E o Abraão sempre dizendo a ele: me perdoe porque eu sou pó e cinza. Estou aqui falando com o Senhor. Estou aqui lhe pedindo isso. Me perdoe, mas se ali tiver 20, se ali, aí foi caindo, né? Foi caindo 50, 45, 30, 20. Aí caiu para 10, chegou em 10. E Abraão sempre dizendo a ele: eu vou falar só essa vez, que era a última vez. Eu vou falar só essa vez. E se lá tiver 10, o Senhor vai destruir? Aí o Senhor disse a Abraão: se em Sodoma tiver 10 justos,
eu não destruo aquela cidade. Irmãos, em Sodoma não tinha nenhum justo. Aliás, em Sodoma não tinha nem 10 pessoas justas, porque o resto, eles não faziam nada que agradasse a Deus. Não tinha justo naquele lugar. Não tinha, a não ser o próprio Abraão, que foi criado, o próprio Ló, que foi criado com Abraão e aprendeu algumas práticas. Aí o Senhor falou, aí o Senhor se retirou dali, porque chegou no 10, não dava mais, Abraão não desceu mais, não intercedeu mais, já tinha intercedido. E o Senhor se retirou dele, e os 2 anjos seguiram para lá, para destruir a cidade. E o Senhor, depois dessa conversa, saiu também, Abraão também. Abraão voltou para sua tenda e os anjos foram para Sodoma. Chegando em Sodoma, encontraram Ló na porta da cidade. Ló estava na porta da cidade. Quem vivia na porta da cidade eram os anciões, eram pessoas que tinham alguma coisa na cidade, algum tipo de juiz, algum político, alguma coisa. Eles viviam na porta da cidade fazendo seus comércios, decidindo algumas coisas. Então Jó era alguma coisa naquela cidade. Jó já era alguma coisa ali. E quando Jó viu aqueles 2 anjos, porque só foram 2 anjos lá para Sodoma. Abraão, lá foram 3, o próprio Senhor. E quando chegou que Ló viu, Ló também já correu, já quis ter aquela hospitalidade que ele aprendeu com Abraão, falando com eles que ia pegar água para eles, que eles, meus senhores, fiquem comigo, fiquem dentro da minha casa, aceite passar essa noite conosco, que já era mais ou menos tardezinha, a hora que eles já chegaram lá, mais ou menos, né, no começo da noite. Fique conosco, vou preparar um alimento, uma comida, a mesma coisa que Abraão falou. Só que eles não quiseram ficar. Eles não quiseram ficar dentro da casa de Ló. Eles falaram, não, é melhor, a gente vai ficar na praça. Vamos ficar na praça, vamos passar a noite na praça. Mas Ló começou a insistir. E eles foram com Ló para a casa de Ló. Chegou na casa de Ló, Ló preparou tudo aquele jantar para eles. E quando eles já estavam, né, já tinha terminado o jantar, a casa de Ló foi invadida por todos os moradores, homens daquela cidade, todos os moradores. A casa de Ló foi cercada. E Ló, né, ficou triste porque ele estava com aqueles homens, não sabia que era anjo. Não sabia, era hóspede dele. E eles naquele tempo tinham essa hospitalidade. Eles não queriam, né, que eles fossem maltratados. Eles tinham que receber bem, tinham que tratar eles bem, dar do melhor para eles. Então, os homens lá fora começaram a gritar: Ló, cadê aqueles homens que à tardezinha entraram aí na tua casa? Coloca eles para fora aqui, para nós abusarmos dele. Aí Ló imediatamente saiu e fechou a porta atrás dele e começou a falar com aqueles homens. Meus irmãos, não abuse desses homens que estão aqui na minha casa. Eles são meus hóspedes, estão debaixo do meu telhado com a minha proteção. Eu tenho 2 filhas virgens, eu posso dar ela para vocês e vocês podem fazer o que quiser com elas. E eles falaram: não, sai da frente. Acaso você quer ser juiz em tudo? Em tudo você quer ser juiz? Em tudo você quer mandar em nós? Você saia da frente, porque se você não sair, vai ser pior para você. Nós vamos fazer pior com você do que a esses homens que estão na tua casa. Tá vendo? Eles queriam abusar dos 2 anjos, porque os 2 anjos eram bonitos, eram formosos, chamavam mesmo a atenção. E eles falaram: nós queremos conhecer. Então, se o conhecer bíblico é ter relação sexual. O conhecer bíblico, a linguagem é essa. Porque lá em Gênesis, logo no início, diz
que Adão conheceu Eva e Eva deu à luz a Caim. E tornou Adão a conhecer Eva e deu à luz a Abel. E assim sucessivamente. O conhecer é praticar esse ato. E os anjos queriam. Então os próprios anjos viram como estava, né? Eles viram como estava. Então os anjos, os moradores, a Bíblia diz que era homem de todas as idades, até velhos, jovens, até criança estavam ali para abusar dos anjos. E o anjo, com muita rapidez, puxou Ló para dentro da casa, fechou a porta e fez um sinal e enviou cegueira para aqueles homens. E aqueles homens ficaram cegos, mais cegos do que eles já eram. Eles eram cegos espiritualmente, agora ficaram cegos verdadeiramente, materialmente, né? Materialmente falando. E eles procuraram a porta, ficaram cansaram. A Bíblia diz que eles cansaram de procurar a porta da casa de Ló. Cansaram. E agora o anjo se apresentou a Ló e o anjo disse: Ló, apronta a tua família, nós vamos destruir Sodoma. Apronta, não demora neste lugar. E viemos aqui para destruir essa cidade. O Deus Todo-Poderoso vai destruir este lugar. Se prepare, corra, avisa para o teu genro. Se você tiver genro, familiares, avisa para tua família. Corre, Ló, corre, não perde tempo. Aí Ló, aqueles homens cegos, Ló passou por eles nem viram Ló. E eles lá querendo achar a casa de Ló. Tanto que se cansaram de procurar a porta e foram embora. Aí Ló correu nos seus genros, né? Que ia ser os seus futuros genros. Porque Ló tinha 2 filhas. E falaram para eles: tem 2 anjos na minha casa, tem 2 anjos já. Eles vão destruir a cidade. Eles vão destruir tudo isso daqui. Vamos embora. E vamos embora daqui. Aí os genros de Ló riram da cara de Ló. Riram, acharam que foi piada. Ló, você tá ficando louco. Como que vai destruir tudo isso aqui, Ló? Você não tá... Você tá louco. Vai embora, vai dormir, você tá aí com sono, vai embora. E eles não deram crédito. Hoje em dia tá dessa mesma forma. Eles acham que é mentira. Eles acham que isso aqui não vai ser aniquilado. Eles acham que o Todo-Poderoso vai deixar acontecer tudo que tá acontecendo e vai ficar por isso mesmo. Eles acham que é uma ilusão, que não vai ter nada disso, nada que tá escrito na Bíblia. Eles não entendem. O próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim como também foi dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, assim vai acontecer nos últimos dias. E isso vai acontecer. Só que os genros de Ló, os futuros genros, não quiseram ir. E aí Ló ficou lá insistindo e eles não quiseram. Ló voltou para sua casa. Acho que ele ficou pensando: o que é que eu faço? O que é que eu levo? O que é que eu vou pegar? A mulher dele, as filhas também. E o anjo: Ló, é rápido, Ló, é rápido, não temos mais tempo, vamos embora deste lugar. Tanto é que eles demoraram tanto para ir embora, para sair dali. Eles estavam muito apegados àquilo ali, eles estavam muito apegados aquelas coisas bonitas que eles viam lá em Sodoma. É como as pessoas estão muito apegadas com o mundo, estão muito apegadas com as coisas que existem nesse mundo, estão muito apegados a tudo que tem aqui, aleluia. Só que esquecem, né? Esquece do Deus Todo-Poderoso, esquece que é melhor estar com Deus, que é melhor fazer a vontade de Deus, que é melhor estar apegado com o céu, apegado com as coisas lá do alto, porque daqui da terra, nada disso aqui nós vamos levar. E os anjos, eles viram que demorou tanto que os anjos pegaram nas mãos deles. Os 2 anjos saíram pegados na mão de Ló, da sua esposa, das suas 2 filhas, e saíram e tiraram eles da cidade. Só assim eles saíram. Tem pessoas que tá sendo difícil de sair do mundo, não quer sair, tá apegado às coisas dessa terra. Eles também estavam apegados. Mas o Senhor diz: sai de Sodoma, vem para a luz, vem para o Senhor.
O Senhor manda você sair de Sodoma, de praticar esses atos imorais, de praticar essas coisas que desagradam ao Senhor. Muitas coisas que desagradam ao Senhor. Aqui em Ezequiel nós lemos. E não era só o sexo em si, eram muitas coisas que eles faziam que desagradavam o próprio Deus, que desagradavam o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, ele fala muitas passagens sobre essa cidade. O Senhor Jesus fala. E eles saíram da cidade, mas o anjo levando para fora, o anjo. E o anjo deu uma ordem: não olhem para trás, não olhem, porque muitas pessoas olham para trás, olham para o mundo, olham para a beleza. E o anjo disse: não olhe, não olhe. E a mulher de Ló não obedeceu e olhou para trás. E a Bíblia diz que ela foi convertida numa estátua de sal. Não sei o que houve, não sei se foi coisas que caiu sobre ela, muito sal lá daquelas ruínas, e ela, sei que ela morreu. Morreu porque olhou para trás, morreu porque não tirou Sodoma do seu coração, morreu porque ainda estava com o coração em Sodoma. Saia de Sodoma, tira teu coração, aleluia, desse mundo, das coisas, das práticas que não agrada a Deus, dessas práticas que só faz te contaminar diante do Todo-Poderoso, porque ele desce a terra e ele faz como lhe apraz, aleluia. Louvado seja Deus. Uma certa feita, o Senhor Jesus, ele dividiu os seus discípulos para ir pregar o evangelho, para ir fazer a sua vontade. E ele disse assim: se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, aqui é o 15, é em Mateus, eu li Mateus 10, 14, agora o 15 de Mateus. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas não tiveram um pregador. Ninguém foi lá, não teve um profeta, ninguém foi lá pregar. Ninguém foi lá. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo isso. Porque nós, né, a igreja em geral, os pastores, os pregadores, os profetas, estão anunciando a palavra do Senhor. Estão anunciando que Jesus vai voltar, que Jesus vai dar um fim a tudo isso. Que tudo isso vai virar um caos, que vai vir a tribulação, que vai vir coisas horríveis sobre a terra. Mas só que muitas pessoas não dão ouvido, não querem saber. Mas lá em Sodoma não teve um pregador. Mas hoje o Senhor tem enviado a sua palavra, a Bíblia Sagrada. O Senhor tem enviado os pregadores, os profetas. Quer dizer que naquele grande dia do juízo haverá menos rigor para as duas cidades de Sodoma e Gomorra e suas vizinhas do que para essa cidade que foram entregue a palavra de Deus e vocês não receberam a palavra do Senhor. E ele ainda diz mais no 11:23: e tu, Cafarnaim, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se entre os de Sodoma fosse feito os prodígios que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Tá vendo? Se Sodoma e Gomorra tivesse feito os prodígios que foram feitos em Cafarnaum, ela estaria até hoje viva. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Então, ninguém pode dizer que não ouviu a palavra de Deus. Lá em Sodoma eles não ouviram mesmo. Ló foi para lá. O Senhor permitiu Ló ir para lá, mas só que Ló não fez o que o Senhor quis que ele fizesse, né? Fosse pregasse, falasse alguma coisa, mas Ló não fez. Ló começou a conviver com aquela, mesmo que ele não praticava os atos que eles praticavam, mas convivia com aquele povo. Mas Deus
tirou ele de lá. Abraão intercedeu. Então, como só tinha Ló, as suas duas filhas, a mulher e ele, não tinha 10. Nem os genros quiseram ir. Então, o Senhor, ele tira o justo e ele destrói os ímpios. O Senhor, ele não tarda com a sua promessa. Tudo aquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse vai acontecer dentro da palavra do Senhor. Então se prepare. Saia de Sodoma. Saia de Sodoma. Louvado seja o nome do Senhor. E Ló correu, os anjos falaram, vai para os montes, mandou ele para o monte. E ele ainda quis, nos mande para Zoar, a cidade de Zoar. Nos mande para Zoar, porque até chegar nos montes não vai dar tempo. Aí, aquela cidade é pequena, ele imaginou, Deus não vai destruir, mas ela estava determinada a ser destruída, Zoar. Só que Ló foi para lá, Deus permitiu. E o anjo falou, vai, nós não vamos destruir essa cidade. Enquanto você não chegar lá, não vai começar a destruição. Então Ló correu para lá com as suas duas filhas, porque a sua mulher já tinha morrido. E a Bíblia diz, como nós lemos, e desceu fogo do céu, enxofre, e acabou com Sodoma, com tudo, com todos os moradores, com as plantações, com tudo. Virou cinza, a cidade virou cinza. E Ló, depois, saiu de lá, de Zoar, ainda ficou com medo daquela cidade também ser destruída. Ele saiu de lá e correu, foi para os montes, onde os anjos mandou ele pela primeira vez. Por isso que é bom obedecer a palavra de Deus. Ele foi agora lá para os montes. Chegou lá, ficou na caverna. E nessa caverna, as filhas deles acharam que não ia ter mais descendente. Ló não ia ter mais descendente, não ia ter mais filho. Elas não iam poder mais produzir, porque achou que acabou todos os homens. Aí o que é que acontece? Ela se deita com seus pais. Primeiro a primogênita, depois a mais nova, se deita com o pai, embebeda do pai, dá vinho ao pai. E aí eles são pais de duas nações horríveis, que só deram trabalho para o povo de Israel, só fizeram mal ao povo de Israel. Por quê? Porque era um incesto. Ela aprendeu lá onde ela vivia, onde elas viveram, lá em Sodoma, ela ainda praticavam aquilo que trouxeram de lá. E Deus não se agrada do que elas fizeram. E elas teve o primeiro filho, Amon, e depois Moabe, duas nações que só deram trabalho. Deus, ele não está dentro dessas práticas, o Senhor. Eles aí estão dizendo que é lícito fazer isso, mas não é lícito. À luz da Bíblia, à luz do nosso Deus, nós temos que viver praticando o que Deus se agrada, o que é bom aos olhos de Deus. Mas eu sei que a maioria gosta, fica olhando para o mundo, quer saber do que está acontecendo no mundo, gosta dessas práticas. Mas o Senhor, lá em 1 Coríntios, no 6:10, ele diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdarão. Você vê que está incluído aqui? Os sodomitas virou uma prática. Os sodomitas. Sabemos o que é os sodomitas, não é isso? Ficarão de fora. Os maldizentes. Sabe o que é os caluniadores? São os maldizentes que falam mal. São caluniadores. E também ficaram de fora os devassos, os imorais. Os imorais ficaram de fora do reino de Deus. Não fique de fora. Venha para o reino, venha para o Senhor. Porque no dia que o Senhor vier destruir a terra, no dia que o Senhor descer nessa terra, nada aqui vai prestar. Aliás, antes, na tribulação, quando apareceu o anticristo, nada dessa terra vai prestar.
Que Deus abençoe a vida de todos, que fique com essa palavra e que o Senhor Jesus fale ainda mais aos seus corações. Amém?